A gente vai aproveitar para entrar no assunto também de como surgiu a Igreja Plenitude. A gente quer saber um pouco da história do senhor. O senhor falou que ficou 14 anos da Universal. Certo. Da Universal, o senhor saiu. Saí da Igreja Universal e fui trabalhar. Houve um momento. Porque tem muita gente que fala que o senhor foi da Mundial. Tá. Tem essa dúvida. Eu vou falar porque essa pessoa não faz mais parte da Igreja Universal. E eu acho que. Se você já foi membro da Igreja Universal, ou é. Na minha visão, eu nasci dentro da igreja cristã, aceitei Jesus na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Quem me batizou foi o pastor Deiró, ali em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Depois eu mudei para São Caetano com minha família, já contei no começo do programa. Lá não tinha. E aí minha tia foi curada na igreja, Brasil para Cristo. E daí a gente não tinha como ir toda hora lá para Lapa. Começamos a ir na Igreja Universal. Eu a entendo, inclusive o seu pai, que Deus o tenha, seu pai também foi pastor da Igreja Universal. Isso. Existe um homem que hoje não faz mais parte desse ministério, a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus, na minha opinião, ela foi uma igreja maravilhosa. Até de Macedo? Isso. Ok. Até a chegada, a ascensão do poder de um homem chamado Romualdo Panseiro. A igreja tornou-se uma fábrica de dinheiro, cara. Não era mais aquela igreja da salvação. A igreja tornou-se... Não queria falar sobre isso, eu nunca falei isso na minha vida. O Davi falou assim, se eu vai ter coragem de falar isso, eu falei, se Deus tocar no meu coração, eu vou falar. Se você é da igreja... Tanto é que esse homem hoje não faz mais parte da Igreja Universal de Deus. E quando o bispo Edir Macedo escreveu o livro O Bispo, inclusive eu ganhei uma ação contra a revista Veja, porque a revista Veja queria que eu falasse mal de Edir Macedo. E eu não falei, porque eu não tenho unção para tocar em quem Deus ungiu. Ele vai acertar as contas com Deus, cara. Eu vou dar conta com Deus, cada um vai dar conta de si. À medida que você julga, você vai ser julgado. Então eu fiz parte, sim, da Igreja Universal da Igreja de Deus. Eu fui o único pastor, acho que o Davi tem essa foto com ele, que viajei para Israel com os líderes da igreja. E esse homem, chamado Romualdo Panseiro, que hoje não faz mais parte da igreja, ele trouxe uma visão, na época o bispo Edir Macedo estava fora do Brasil, com aquele problema da santa e etc e tal. Ele trouxe uma visão totalmente mercenária. Então os pastores conservadores, como era o caso do seu pai, os pastores que tinham 30, 20 anos, a palavra começou essa, ou dá ou desce. Começou aquele negócio de, meu irmão não quer, se a coisa não acontecer, sua casa vai cair. Então, pastor, me perdoe, e agora o que eu estou falando aqui é o ser humano, não é o teólogo, não é o doutor, eu sou formado em doutorado em teologia, não é o mestre, não é o doutor, não é o pastor, é o ser humano. Eu me senti um mercenário. Eu subia no púlpito da igreja, já sabendo que eu tinha uma meta. Sabendo que eu tinha que subir para decidir. Subindo, e isso cada vez mais, a arrecadação crescendo. Eu peço perdão cortar o senhor. O senhor falou que o senhor se sentiu mercenário na época. Eu vou falar que meu pai já foi, e se ele ouvisse eu falando isso, ele ia ficar chateado. Mas na época ele também se opôs a isso e foi mandado para a política. Muitos foram para a política. E uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, se o senhor se sentir à vontade de responder. Não vai para Israel se não for bispo. Eu nunca vi eu fiquei lá de menino. Eu nunca vi um cara ir para Israel se não for bispo. Seu pai foi para Israel? Meu pai nunca foi. E seu pai que fundou a Bahia. Fundou. O pai dele foi muito grande. Eu nunca vi. O único homem, sendo pastor, sem ser bispo, que foi para Israel, fui eu. Agora você faça suas contas aí. Para mim ter ido, meu irmão, a coisa foi grande que aconteceu. O valor foi muito grande que aconteceu e o valor arrecadou muito, mas muito que falaram, quem é esse doido, quem é esse maluco? Eu quero conhecer ele. E esse homem que eu acabei de citar o nome dele, Romualdo Panseiro,
que gostava de chamar as pessoas de coisinha. Falou, o que você fez lá, coisinha? E Deus é minha testemunha. Eu colocava no meu coração. E a minha intenção era abençoar as pessoas. Eu fui para Israel. A primeira vez que eu contei essa história da minha vida, hein? Uhum. Então, eu fui, pelo mérito de ter, desculpa da palavra, arrecadado um valor exorbitante, mas eu não sabia que a coisa Sua igreja era grande nessa época? Nessa época eu tinha voltado do Paraná e eu tomava conta da Lapa, uma grande igreja no bairro de São Paulo. E arrecadou-se um valor muito alto. E chamava-se a Fogueira Santa de Israel. E, desculpa da palavra, quem botava na mesa. Então eu vi pastores como seu pai, com muita gente, pastor de caráter, pastor que dava ensinamento, pastor que se preocupava em batizar. É normal, eu aprendi uma coisa com um grande sábio, pastor Benihim. Se tem povo e você ora pelo povo, vai ter oferta. Se não tem povo, não vai ter oferta. Se o povo for abençoado, Deus ama quem dá com alegria. Então houve um momento da minha vida que eu vou falar a verdade, eu me senti um mercenário. Eu não estava nem aí. Quer dizer, o sistema me fazia daquele jeito. E aí esse homem foi para a Argentina, esse bispo Romualdo Panseiro, que hoje não faz mais parte, vale a pena ressaltar. Você vai me perguntar para mim, o senhor acredita que o bispo Edir Macedo sabia disso? Como assim? Eu acho que não. Eu acredito, eu quero acreditar. Vai colocar? Vai colocar, obrigado. O pessoal aqui no chat está falando que teve, né, outros bispos que saíram da Universal e conta essa mesma história que você está contando aqui, ó. Da minha Do bispo história. Romualdo, do bispo Romualdo. Aí essa foto. Vê se você acha eu aí, Éder. Acha aí, ó. Eu acho, eu tenho duas deduções. Essa de camisa Acertou amarela. a cabeça. É essa mesmo? É. Ou é essa aqui? Esse se chama Darlan, Uhum. é um grande bispo lá hoje. Odivan, Bassoler, Eduardo. Estava o bispo Condomir Santos também. E é uma fogueira santa. Quando eu voltei, daí... O senhor tinha quantos anos ali? Ali eu tinha 20 anos. Aí só tem bispos, o único pastor aí sou eu. E aí o que aconteceu? Eu cheguei pro bispo, que na época era esse bispo aqui, ó. O Darlan. Esse aqui mesmo? É esse aí mesmo. Uhum. Eu falei, pra mim não dá mais, cara. Não dá mais, eu não acredito mais. Ele falou, como você não acredita? Eu falei, eu acho que eu nem tô salvo mais, cara. Eu perdi. Eu não acredito mais, eu tô me perdendo. Como assim você tá se perdendo, cara? Eu falei, subir num púlpito pra mim tornou-se uma coisa mecânica. A igreja que eu cheguei há anos atrás não é mais a mesma. A igreja mudou. Depois que o bispo Romualdo chegou aqui, eu não acredito mais. Eu acho que nem tô salvo. Eu não acredito mais que eu tô salvo. E eu falei, eu cheguei aqui, eu era um menino. E eu tinha um sonho, sabe, Éder? Meu sonho é seguir o exército. Eu queria servir o exército. Eu entrei no exército. E um dia eu lembro que eu cheguei na igreja, de coturna, cheguei vestido com a roupa, e o pastor falou assim pra mim assim, você acha que tá arrebentando, né? Você acha que você tá bonitão aí, né? E eu cheguei todo bonitão na igreja, cheguei, ó. Ele falou, você acha que foi pra esse exército que Deus te chamou? Você acha que foi pra essa batalha que Deus te chamou? Você é um babaca, rapaz. Deus te chamou pra servir ele, pra batalhar no exército do céu, pra batalhar contra o inferno. Falei, mas agora não tem mais como eu sair. Eu tô lá dentro. Ele disse, você quer sair? Falei, se tiver como sair, eu saio. E aí, falaram com o coronel e etc e tal, e eu saí. Bom, aí eu falei pro bispo, quando eu cheguei aqui eu era menino. Eu larguei minha vida, larguei tudo pra trás. Se o senhor achar por bem me dar um trabalho, para responder na pergunta que você falou. Bem, então ele falou, pensa bem, etc, etc. E aí me deram um trabalho. Eu fui trabalhar de motorista. Isso na própria Universal. Na própria igreja Universal. Depois de ter sido pastor, ido para Israel. Regional, tomando conta de região. Aí eu falei, isso aqui não é vida. Eu preciso estudar, preciso terminar meus estudos. E eu falei, dá para me transferir para a noite? Isso eu tinha 22 anos. E eu trabalhava das 10 da noite até as 6 da manhã. Aí depois eu entrei num outro trabalho, chamava Filtros Europa. É um filtro que as pessoas vendem, a pessoa coloca para sair água filtrada em casa. Aí comecei a estudar.
Estudar. Passo fletivo, tal, estudando. Eu falei, quer saber? Não. Aí, o que acontece? Eles me transferiram. Isso como eles sabem. Eu trabalhava dentro da igreja. Aí um dia, que interessante, esse cara voltou pro Brasil. Esse Romualdo Panceiro. Aí eu tô lá, de câmera já. Fui crescendo. Aí tô lá um domingo de manhã cedo, 7 horas da manhã, filmando. Lembrando só pela última vez, esse bispo não faz mais parte da igreja. Ele foi uma grande decepção pro bispo Edir Macedo. E aí eu tô filmando, de câmera. Ele olhou assim. Tá fazendo o que aí, coisinha? Você não é o Agenor? Eu falei, sou eu mesmo, bispo. Por que você tá aí de câmera, rapaz? Eu falei, eu não acredito mais no sistema, bispo. As pessoas lá de fora falam que... Desculpa falar isso, me perdoe, não tô falando mal da igreja, tá? Porque hoje eu sou não é que eu sou melhor que ninguém. Eu estudei a minha vida inteira, eu tenho 45 anos. Eu concluí meu doutorado em teologia agora, eu não sou melhor que ninguém. Mas uma das teses de uma seita é que só aqui tem a verdade. Só, você fica aqui 20 anos, você é o melhor cara. Você sai daqui, você é do diabo. Só tem Deus aqui, só aqui salva, só aqui liberta, só aqui presta. Só quem tá aqui é de Deus. Quem não tá aqui não é. Você saiu daqui como seu pai. Ficou quantos anos lá? 30. Enquanto você tá aqui, você presta. Só casa com quem é daqui. Só ouve essa programação. Só ouça essa rádio. Não leia outro livro. São teses de uma seita. E assim é o sistema aqui dentro. E o ímpio lá fora fala que aqui vocês fazem lavagem cerebral. Quando eu falei isso, ele falou, transfere esse cara para Record. E eu já tava de câmera. Mandaram para Barra Funda. Tava fazendo uma novela Escrava Isaura. Eu já tava de câmera. Só que não tinha um negócio chamado... Não tinha baixado meu DRT. TRT. Comecei tudo de novo. Mas já tava estudando para ser jornalista. Falei, vou vencer na vida. Vou vencer na vida. Mas não tem problema não. Vou ficar de motorista. Fogo, bora. Como diz um rapaz aqui dessa terra de vocês aqui. Rochar o bambu. O Landim fala, rochar o bambu. Vamos rochar bambu. O senhor falou que não se sentia confortável pedindo o dinheiro ali do dízimo, e mesmo assim o senhor voltou para a mesma igreja e Não. deu o seu dinheiro, não? Como é que foi? Mas assim, a questão do dízimo, eu não tinha nenhum problema de pregar sobre o dízimo. Muito boa pergunta. Uhum. É que quando esse camarada, quem é ou já foi da Igreja Universal sabe, havia um costume de uma vez por ano a igreja inteira se mobilizar para uma oferta chamada a Fogueira Santa de Israel. Era um trabalho que realiza até hoje. E as pessoas entregavam tudo, o seu melhor, a sua melhor oferta, o seu melhor sacrifício. Mas isso acontecia uma vez por ano. Dízimo é bíblico. Alguém vai dizer, o dízimo é coisa da lei. Não, peraí. A lei vem em Moisés. Entenda sobre lei. A lei, se você vai, isso é coisa da lei. A lei vem em Moisés. Antes de Moisés vem Abraão. Abraão já dava o dízimo. Isaac dava o dízimo. Jacó dava o dízimo e não tinha lei. Estavam pela graça e pelo amor. Então o dízimo é bíblico. E eu dava o dízimo. E eu sempre dei o dízimo. Agora, quando esse Romualdo Panceiro chegou, todo mês praticamente tinha essa campanha de fogo. Essa campanha de tudo, de entregar tudo. Então eu não aguentava mais chegar lá para aquelas pessoas e tudo. É normal uma vez por ano, nós também na nossa igreja fazemos isso. Uma vez por ano a campanha do Yom Kippur, a gente chama as pessoas para um desafio de fé, de coragem, de ousadia. E quem for tocado, mas todo mês não tem crente que aguenta. Não tem. E se você não é, você é derrotado. Se você não pega, você é do diabo. E eu falei, não vou fazer isso, eu não estou agindo bem. Entendi. Então eu voltei para a Assembleia de Deus, onde só tinha a palavra. E eu voltei. E eu sentava, mas uma coisa interessante. Quando o pastor falava, fica de pé que eu vou dar a bênção final, eu já saía correndo, que eu entrava às 10 da noite, o culto acabava 9 e pouco, já pegava o carro, já pegava a Radial Leste e vinha sempre uma pessoa falava assim, ó, você tá fugindo que Deus te chamou, né? E eu tava assim, ó, eu ia pra igreja de moletom. Não sabia quem o senhor era, quem o senhor tinha sido. Nada. Vinha sempre uma mulher, um homem, ei, irmão, você sabe que você tá aí, mas aí não é seu lugar, né? Você tá igual o Jonas. Começou a ver alguns problemas na minha família, problemas de saúde, lutas. E eu sabia que a minha família estava pagando preço
Porque eu não estava onde Deus queria que eu tivesse. Então Deus me abriu outra porta nessa emissora que eu falei, que eu comecei a trazer marketing, comecei a trabalhar na questão de propaganda e eu consegui fazer essa venda maravilhosa. E aí eu comprei um Ômega CD, você deve lembrar, né? Quem tinha o Ômega CD Era cara. top demais. Aí já Tem um amigo nosso aqui em Orlando que tem um. Olha, Pavone Corretor. é mesmo, Pavone? É? Ele tem um Ômega e um Cadete. Caramba. Marca pra lá. Rapaz, eu já. Uhum. Tal, aí eu tô ouvindo assim, aí eu respondendo a sua pergunta. Tô ouvindo na Radial Leste. Aí eu ouvindo a rádio, indo pra casa, 11 horas da noite, escutei um homem. Um dia essa programação. Um dia esse programa vai estar na televisão. Acredita nisso? É, Brasil. Eles querem me matar. Falei, rapaz, eu conheço essa voz. Parece o Bispo Valdemiro Santiago. Peguei o carro, ele falando, eu sabia a sintonia, conhecia tudo de rádio, TV já. Falei, tá na musical. Cheguei lá, ele me viu pelo vídeo assim, Bispo Valdemiro Santiago. E aí eu falei, tudo bem, bispo? A paz do Senhor, meu irmão. Você não dá paz, não, né? Porque na dimensão não tem muito costume da paz, né? É, país é guerra. É. Dá paz. Você não tem paz, né? Você não dá. Aí eu, Pai do Senhor. Igualzinho. Eu não sei quem é melhor, se é você ou se é ele, viu? Aí eu falei, olha, eu tava vindo agora, eu vi o senhor falando, eu trabalho na emissora, eu quero vender pro senhor horário. Ele falou, tô muito cansado agora, me procura amanhã, lá na igreja. Eu falei, tá bom, eu vou lá. E eu devo muito a Deus e a ele isso. Porque Deus usou ele para entrar, para a pessoa entrar na minha cabeça. É difícil. Ele falou, não adianta. Existe, eu uso essa frase que é dele, tá? Existe ex-mulher, ex-jogador, não existe ex-filho. Não. Existe ex-ungido. Saul estava endemoniado. Davi falou, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Aí nesse lugar, você tá bem, você tá próximo, você tá de ômega, você tá com dinheiro, mas Deus te chamou para pregar a palavra.